Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Ainda lembrando os ares de Pentecostes, lembramos o apóstolo Pedro naquela manhã de Pentecostes, naquela manhã de domingo, 50 dias após a Páscoa, em que Pedro se levanta após o momento de serem cobertos do alto com o Espírito Santo, e línguas como de fogo estava sobre cada um deles. Pedro então falou à nação de Israel, que estava reunida ali em Jerusalém. E diz: homens de Israel, esse Jesus que estava entre vocês era um homem aprovado por Deus. Como é que Pedro pode dizer isto? Porque Pedro se refere ao Antigo Testamento, aos homens de Deus, do povo de Israel do Antigo Testamento. Então ele chama a atenção àquelas pessoas que ali afluíram, de acordo com Atos dos Apóstolos, 16 regiões diferentes do Império Romano, que estavam lá em Jerusalém para ouvirem a leitura da lei no período de Pentecostes. Então Pedro se dirige desta forma a eles, chamando a atenção de que Jesus não era um homem qualquer, e sim o enviado de Deus. Ele era um homem aprovado por Deus, que morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E por isso Pedro, com coragem e ousadia, dizendo aos israelitas que aqueles homens que estavam falando em outras línguas que nunca haviam falado, em línguas que eram compreendidas pelas pessoas que ali estavam, esses homens não estavam bêbados naquela manhã de domingo, às 9 horas da manhã, e sim haviam sido possuídos pelo Espírito Santo, cobertos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, falavam, de acordo com o que o profeta Joel havia dito no Antigo Testamento. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Essa palavra de Pedro aos israelitas fez referência ao ministério de Jesus de 3 anos em Jerusalém, na Judéia, ao norte e ao sul daquela região, em que ele pisara, caminhara, curara pessoas, ressuscitara mortos, andara sobre as águas do mar da Galileia, que ele multiplicara pães e peixes para alimentar em 2 oportunidades grandes multidões. Então esses milagres, esses sinais que Jesus deu, eram sinais suficientes para que as pessoas pudessem também admirar a extraordinariedade de Jesus, em que ele não era um homem comum, mas era um homem que veio de Deus. Ou seja, era o próprio Deus andando no meio deles em forma de homem, na sua humildade, acompanhando toda aquela tragédia humana de enfermidades, de pobreza, de rejeição, de isolamento social que muitas enfermidades traziam para eles. Assim lembramos que Jesus também ainda hoje age no corações de quem assim o permite. Quer transformar a vida de cada um de nós. Como é triste vermos tantas pessoas que se dizem de Deus, mas que rejeitam o Messias de Deus, que não adoram, que não o amam, que não falam dele, que não divulgam a sua mensagem, os seus milagres, os seus sinais de cura e transformação que ele causou. Ainda hoje Jesus age no meio de nós e age dentro de nós. Vamos ouvir mais um trecho da palavra. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Que palavra dura é essa de Pedro
vocês mataram Jesus. Ele disse isso àquelas pessoas que estavam reunidas naquela manhã de domingo, mas se nós refletirmos hoje, por que é que Jesus teve que morrer uma morte tão cruel? Ele teve que morrer por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Ele morreu para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, sangue inocente derramado na cruz em nosso favor. E por isso fazia parte do plano de Deus desde o princípio, quando ele anunciou a Adão e Eva a promessa de que ele enviaria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse era o cumprimento da promessa de Deus diante deles, diante daquele seu povo, muitas vezes rebelde, que não queria saber de Deus. No entanto, Deus não desiste do seu povo. Assim também Deus não desiste de nós, nem de mim, nem de você, mesmo que às vezes sejamos rebeldes. Dobremo-nos diante do Senhor. Dobremo-nos diante do Senhor, que é o nosso Salvador, sim. Não há outro Salvador. E não pense o povo de Israel que há outros Messias por vir. Não há outro Messias por vir. Esse é o Messias prometido por Deus. E Deus tinha a intenção, sim, de sacrificá-lo em nosso favor. E Jesus mesmo diz que ninguém tira a vida dele. Ele espontaneamente dá a sua vida em favor dos seus amigos. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Davi, que é o grande líder do povo de Israel, que foi rei e, diríamos assim também, presidente da igreja, líder espiritual do povo de Israel, ele fala a respeito de Jesus 1000 anos antes de Jesus vir a nascer de Maria. Ele diz que ele morreria, mas não ficaria na sepultura e nem seu corpo apodreceria na sepultura. E tanto é que Jesus, no terceiro dia, ressuscitou glorioso, sem que houvesse corrupção em seu corpo. Pelo contrário, ele agora assume a perfeição diante das pessoas. Um corpo glorioso, um corpo perfeito, um corpo que nós vamos ter após esta vida aqui neste mundo. O nosso corpo aqui está sendo corroído. Nós temos uma epidemia, uma pandemia em nosso corpo que é chamado de pecado. E essa pandemia é passada de pai para filho desde que existe ser humano na face da terra. E essa pandemia só terá o seu fim quando Jesus voltar à terra, quando ele retornar a este mundo para nos buscar. Se estivermos vivos no retorno de Cristo, então só seremos transformados. Mas se tivermos morrido, teremos a ressurreição do pó da terra para a glória do céu. Então Jesus é anunciado por Davi. E Davi tinha a certeza de que haveria um sucessor dele, um rei glorioso, sem comparação com o próprio Davi, que seria seu descendente. E tanto que Jesus, então, é descendente segundo a natureza humana de Davi. Então, esse é o Jesus que os seres humanos estavam esperando. E toda a nação de Israel também foi privilegiada com esse Jesus. Quem nele crê é salvo. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois Tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho Te servido fielmente e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida e a Tua presença me encherá de alegria. Muitos acham seus heróis aqui da terra. Davi é um desses heróis para o povo do Antigo Testamento. Outro grande herói, e que é tido como maior pelos
Israel no Antigo Testamento é Moisés. Moisés e Davi têm duas mortes diferentes. A respeito de Moisés, diz a palavra que o seu túmulo, a sua sepultura não foi encontrada. Deus o sepultou. Já Davi, diz o texto de Pedro, que Pedro fala, a sua sepultura ainda está entre nós aqui hoje, e o seu corpo ainda está aqui. Mas Jesus ressuscitou. Diferente de Davi, Jesus ressuscitou. Então, é uma perspectiva de que todas as pessoas, como nós, como você e eu, se morrermos, vamos ser sepultados. E aí hoje há outras técnicas, como cremação e outras técnicas mais que se usa e quer se usar. Mas uma coisa é certa, que a nossa vida que é passageira, como a vida de Davi, como a vida de tantos outros que faleceram. Mas um dia, quando o Evangelho tiver sido pregado, e aí vem a pergunta, o que é que você está fazendo para acelerar o retorno de Cristo? Quanto você está falando a respeito da salvação? Sim, quanto mais falarmos, mais rápido Jesus voltará a este mundo, porque tem um propósito de que o Evangelho seja anunciado a todas as nações, para testemunha a todas as nações, para que todas as pessoas conheçam o seu Salvador, e então virá o fim. Por isso, hipoteticamente, nós podemos apressar e acelerar o fim dos tempos, como o próprio apóstolo Pedro escreve em sua carta. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Que coisa maravilhosa esse texto nos traz. Esse Jesus que foi morto, ressuscitou, diz Pedro. Ressuscitou para que nós também tenhamos a mesma perspectiva de vida neste mundo da fé na ressurreição. E esse Jesus ressuscitou e subiu ao céu. E lá o Pai lhe deu o Espírito Santo. Conforme Jesus havia prometido no Evangelho de João, nós lemos lá, nos capítulos 14 a 17, em que se despede dos seus discípulos, Jesus recebeu o Espírito Santo para quê? Para enviá-lo a este mundo. E naquela manhã de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, então que acontece o derramamento do Espírito Santo. Ainda hoje o Espírito Santo é derramado na vida das pessoas. E Deus usa 3 meios para que o Espírito Santo venha a nós. O principal e maior meio é a palavra. A palavra sendo pregada, o Espírito Santo usa como meio para entrar e converter as pessoas. Ou seja, se você pregar, anunciar, falar de Jesus, por mais simples que seja, e sejam poucas palavras, sem tentar convencer ninguém, Deus, Espírito Santo, fará a obra da conversão. É Deus quem converte. Não somos nós que nos convertemos, como ouvimos muito por aí. Muitas pessoas dizem, eu me converti tal dia e tal hora. Isso não é verdade. A gente não consegue se converter a si próprio. Mas sim, o Espírito Santo converte. E se esse evangelho for pregado, nós estaremos participando na aceleração do fim dos tempos. Parece estranho falar-se desse jeito, mas essa é a verdade que nós encontramos na palavra. Por isso, amigo, aceite o convite de Deus de ser uma testemunha ali onde Deus colocou você. Dentro da sua família, dentro da sua empresa, seja como empregado, seja como patrão.
dentro da sua vizinhança, na relação de amigos. E aí a gente tem hoje as mídias sociais, um grande meio de evangelização. É impressionante. Encontrando os meus amigos no Facebook, vários têm mais de 1000 pessoas relacionadas como seus amigos. Particularmente eu tenho um costume de só colocar como meu amigo a pessoa que eu conheço. Sei o seu nome, onde mora, onde trabalha, já apertei a sua mão uma vez, já conversei. Essas pessoas estão no meu Face. Mas existem muitas mais que eu conheço, as quais, por que eu não coloco tanta gente no Face? Porque quando a gente coloca alguém no Facebook, não é para fazer média com ninguém. É para que aquelas pessoas sejam realmente amigos, amigos que estão lá com a gente, nos momentos bons e nos momentos maus. Compartilhe com esses seus amigos, esse grande grupo, não fake news, não mentiras, outras coisas mais que não sejam verdadeiras, mas anuncie a verdade de Cristo ressuscitado, que subiu ao céu, recebeu o Espírito Santo do Pai e entregou o Espírito Santo para nós. Então o Espírito Santo vem por meio da palavra. Outro meio que vem pelo batismo. O batismo agora salva vocês, diz a carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Muitos não admitem que o batismo salve. No entanto, Pedro diz muito claramente que o batismo salva. O batismo é um dos iniciadores da fé. É um meio pelo qual o Espírito Santo, naquele ato singelo, em que a água é colocada na cabeça da criança e são ditas as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o meio pelo qual o Espírito Santo vem a nós. Eu fui batizado, tinha 1 mês e 2 dias de vida. E o último meio, outro meio, é o da Santa Ceia, pelo qual o Espírito Santo vem a nós. O Espírito Santo vem a nós por meio do corpo e do sangue de Cristo que nós recebemos na Santa Ceia. Na Santa Ceia nós recebemos, de acordo com Paulo aos Coríntios, 4 elementos. 4 elementos. Recebemos pão e junto com o pão recebemos o corpo de Cristo. Recebemos o vinho, não suco. E junto com o vinho recebemos o sangue de Cristo. Não sentimos no paladar o corpo de Cristo nem o sangue de Cristo. Aquele que comer do pão do Senhor, tomar o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, quem participar indignamente, sem fé, sem estar arrependido dos seus pecados, estará recebendo a Santa Ceia não para benefício, e sim como um juízo. Não sabemos a dimensão desse juízo. Ou seja, para participar da Santa Ceia, precisamos crer na Santa Ceia, precisamos crer em Jesus Cristo, precisamos crer no Espírito Santo e precisamos crer no Pai. E aí somos dignos, mesmo que pecadores, mas arrependidos, somos dignos de participar da Santa Ceia. Porque a dignidade não está em nós, e sim em Deus nos chamar para descarregarmos as nossas cargas em Cristo. E por Cristo, pelo sangue e o corpo de Cristo, nós somos redimidos, pois foi dado e derramado em favor de nós para a nossa remissão de pecados. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. Lembrando ainda os heróis bíblicos, como falamos há pouco de Moisés e Davi, diz Pedro, Davi morreu e o seu corpo ainda está entre nós, mas Cristo ressuscitou. Jesus subiu ao céu, Davi não subiu ao céu. Jesus é o Salvador, Davi não é o Salvador. E por isso, seguindo esses grandes heróis, os seus bons exemplos, porque esses grandes heróis do Antigo Testamento também têm muitas falhas, muitos erros, mas seguindo seus bons exemplos,
Assim, ainda hoje, seguindo os bons exemplos dos nossos líderes espirituais, caminhemos de mãos dadas rumo à vida eterna, porque esse é o lugar destinado a você e a mim, de irmos à glória do céu, onde está reservado com certeza o seu e o meu lugar e o de muita gente que ainda não conhece, mas pode conhecer por seu testemunho e por meu testemunho, testemunho da igreja cristã, falando de Jesus Salvador. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Jesus está sentado ao lado direito do Pai, até que ponha definitivamente todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando Jesus voltar, ele não vai voltar para evangelizar, mas para buscar a sua igreja, o seu povo, os seus filhos na fé, e apresentá-los, como ele diz, a carta aos Hebreus: aqui estou, e aqui ao meu lado estão os filhos que me deste. Essas palavras Jesus dirá ao Pai: completei toda a minha tarefa, e agora apresento os que eu salvei. Então Jesus tem esta palavra e vai se apresentar com você e comigo se nós permanecermos firmes na fé. Permaneça nesta fé, pois só Jesus Cristo é Senhor, só Jesus Cristo é o Salvador. É o seu Salvador, é o meu Salvador, é o Salvador de todo aquele que nele tem fé. Esperemos o grande e glorioso dia, o privilégio de conhecermos Jesus. Mas não é um privilégio que termina em nós próprios, mas é um privilégio que nos faz testemunhas do grande amor de Deus em favor da humanidade. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Pedro então conclui a sua mensagem naquela manhã de domingo. Vocês, povo de Israel, sabem muito bem disso. Esse Jesus que vocês mataram, e não só eles, nós também. Esse Jesus que foi morto em nosso favor, Deus o fez Messias e Senhor. E isso vocês sabem muito bem. Que Deus nos use para a divulgação da sua mensagem de salvação. E de maneira gloriosa vamos ver lá no céu quantos o nosso Senhor salvou por meio do nosso testemunho. Que assim seja, que louvemos e glorifiquemos ao nosso Deus nesta nossa vida aqui neste mundo, pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelo nosso testemunho diariamente, ali onde estamos. Em casa, na sociedade, no bairro, no condomínio, na empresa, onde quer que estivermos, viajando, descansando, somos de Deus. E Ele é o nosso Deus e nós o seu povo. Amém.